E hoje, quem está comigo, maravilhosa, Vanessa Araújo, É um prazer sempre estar com você, né, Graça? a nossa apresentadora. Apresentadora, mestre de cerimônia. Que mais, Vanessa? Gente, o que precisar? Precisa de carteiro? De... E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a Vanessa, ela tá fazendo fez uma transição de carreira, né, Vanessa? E ela tá num outro momento hoje, e a gente vai conversar um pouco sobre o que que é isso para você, Vanessa, fazer essa transição de carreira, como que você, porque assim, quando eu a conheci, gente, ela era também apresentadora, também, mas ela era videomaker, fotógrafa, enfim, um monte de coisa que marketing, estrategista. Então assim, a Vanessa é uma pessoa, assim, é um viés que tem vários braços e ela consegue é, entrar, né, em todas essas vias, né, Vanessa? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é na sua cabeça, né? Assim, é multifocal? O que que é isso? Me conta. Tem uma escritora que um dia falou, ela foi escrever sobre mim para poder fazer aquela parte da apresentação Olha, já tem gente escrevendo dos sobre ela. programas. E aí ela falou assim que a Vanessa Araújo é multifacetada. Inclusive, ela mudou o nome. Sim. Quero que você fale sobre isso também. Eu começo por qual agora? Vou começar pelo nome? Vamos começar pelo nome? Vanessa Nascimento, eu conheci há um ano atrás. E Isso. hoje estou à frente da Vanessa, de frente com Gabi, não, de frente com Vanessa Araújo hoje, gente. Então, eu tinha uma. Eu já usava, né, há 2 anos atrás, até 2 anos atrás eu usava Vanessa Araújo. E aí, com o fim do meu casamento, eu decidi que eu ia mudar tudo na minha vida, né? Porque eu percebi que se aquela pessoa que você está casada, você acha que tem estabilidade emocional e a estabilidade para a sua vida, e você acredita que aquilo é o sólido, e aí de repente você consegue entender que não é mais aquilo, que você pode mudar e que aquilo não vai te matar. Você vai sofrer ali, vai, né? Eu me dei 45 dias de sofrimento, sofri dentro dos 45 dias, coitada da psicóloga, ela precisou precisar de terapia também. Mas assim, fiz terapia todos os dias dentro desse período e depois, no final desses 45 dias pós-separação, eu falei, cara, tá na hora de mudar. E aí, já entrando nessa questão da mudança de carreira e de tudo, foi ali que eu tive o clique. Eu já estava 10 anos dentro da área da tecnologia. Eu entrei como atendente de telefone. Na época, eu trabalhava 6 horas por dia. É interessante me lembrar, assim, porque vai passando um filme na cabeça, né? E aí, lá dentro da... Eu já fazia história, né? Fazia o curso de história quando eu entrei E ela é formada em como História. atendente. E aí, eu fui fazer o estágio. E fui fazer o estágio numa turma de 7º ano, numa escola municipal. Primeiro dia de estágio, um menino pega uma cadeira e vai lançando nas costas do outro. E isso eu já tinha quase 1 ano e meio de curso, né? Na época do estágio. Falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Por mais que era uma coisa que eu desejava muito e consegui, não é isso que eu quero pra mim. E coincidiu de eu estar entrando pra dentro dessa empresa de tecnologia. Cheguei lá dentro, olhei e falei, cara, comecei a aprender o sistema autodidata, sozinha. Não tinha ninguém pra ensinar, por quê? Porque era um sistema muito novo. Então, o que eles conseguiam passar pra mim foi login e senha. E como eu ficava 6 horas lá dentro, e eu entrei como atendente de telefone e não tinha vendas desse sistema, porque era muito novo, então eu tinha 6 horas livres ali dentro. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar o sistema. E em 6 meses eu já não era mais como telefonista. Eu já estava sendo contratada para trabalhar das 8 às 18 como suporte. De um sistema que tinha sido lançado há 6 meses e que eu ainda era historiadora. Quando eu fui transferida para essa parte, eu falei, cara, eu vou ter que me capacitar, né? Aí eu falei, não, então vou fazer análise de sistema. Não desisti da história e continuei fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo. Aproveitei algumas disciplinas, trabalhando e, cara, como você deu conta? Não sei, mas eu dei conta. Eu não desisti. Tem uma frase que eu vejo sempre do Celso Portiolli. Celso Portiolli mesmo, né? Que do apresentador do SBT lá. É, Né? Celso Portiolli, ele fala assim, você erra todo o arremesso que você não tenta. Uau. E aí, isso fez muito sentido pra mim, porque eu comecei a pensar assim, cara,
eu não tenho que desistir. Isso é tudo provisório. A faculdade é 2 anos, a outra termina em 1 ano. Isso aqui tudo é provisório. E, Graça, chegou num período em que, com 2 anos de empresa, eu já era analista do sistema. Eu já não era mais nem suporte, já tinha triplicado o meu salário lá dentro, e eu já estava como analista. Eu falei, cara, tá na hora, né, de mudar. Eu me dediquei mais, estudei, fui fazer mestrado na USP, em São Paulo, depois de 3 anos de empresa, porque eu não tinha tirado férias durante 3 anos, eu não tirei férias, e eu consegui passar no mestrado lá, fazendo mestrado em Geografia e Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, que era em francês, 19 países participando. Eu falei, cara, se eu dou conta disso, ainda dou conta de tocar a empresa aqui, porque aí na época já me aproveitaram lá para abrir uma filial da empresa lá, com 3 anos de empresa. Ali foi um pulo para assumir a diretoria, né? Uma das pessoas mais jovens do país, mulher, negra, a assumir uma diretoria na área de tecnologia. Eu olhava assim, eu atingi esse negócio aqui, então vamos embora, né? 6 anos, continuamente. No 9º ano, eu já não estava aguentando. Assim, porque eu... Não era... Porque já não tinha mais para onde eu crescer. E eu, como típica geminiana, eu tô sempre na sede do conhecimento, né? Curiosa, naquela ansiedade de aprender. Parece que o dia que eu não aprendo... Sei lá, parece que o dia às vezes não faz sentido. Assim, sabe? Eu tenho muito uma convicção muito forte comigo, que uma delas é... Primeiro, você tem que fazer sentido para a vida das pessoas. Você tem que melhorar o dia delas de alguma forma. E a outra é o seu também. O que você tira daquilo? Você vai ficar com as partes ruins? Ou você vai ficar com as partes boas das coisas que acontecem? E eu sempre tento pegar as partes boas, né? E ali, naquele momento, eu já não estava conseguindo ter partes boas. Eu fiz entrei para falar isso porque... para entender por que estava assim, né? E aí culminou com também o final do meu relacionamento. Então, é o final do meu relacionamento com a empresa e o final do relacionamento amoroso, né? Que é aquilo que você acredita que vai ser para toda a vida. Eu acreditava que eu ia ficar naquela empresa, nossa, vou virar CEO aqui. Só que o CEO era novo demais, não morria, né? Brincadeira. E aí eu falei, cara, ou eu vou para outra empresa e começo de novo, ou eu mudo de carreira. Aí no final do meu relacionamento, foi em janeiro do ano passado. Foi aparecendo coisas, parece que a gente joga as coisas pro universo, vai aparecendo. No final dos 45 dias já apareceu uma oportunidade de trabalhar como fotógrafo. Eu já tinha feito um cursinho, eu vou. No meio disso, não, você faz vídeo também? Não, mas... Né? A gente é autodidata. A gente arrisca. Vi uns vídeos na internet. Inclusive, você, nesse mesmo período, me apresentou o Gustavo. Gustavo, que me deu umas dicas, né, na época. E aí eu fui indo, fui fazendo, fui assumindo isso. Entrei no MBA de marketing e gestão de clientes, que eu não queria ter a mente vazia e nem desocupada. E eu fiz o contrário do que às vezes as pessoas fazem, né? Que é ir pra academia. Não fui pra academia. Academia física. Eu fui pra academia do cérebro. E comecei a dormir 2, 3 horas por noite. Estudando, fazendo dupla jornada de trabalho. Porque não tinha como eu sair da empresa ainda. E não tinha como ficar só no outro trabalho. Você assumir essa parte artística. É a parte artística, né? Agora vem a parte artística. Não tinha como, não dava, não casava. Não tinha financeiramente ainda, né, suporte profissional para poder dar conta disso. E quando eu percebi, 3 meses depois, que eu tinha decidido mudar de profissão, que eu dava conta, aí começou o processo dentro da empresa, né? Então, começou o processo de demissão mesmo, tudo, enfim. Consegui, né, dar conta disso, porque eu pedi para sair da diretoria e assumi somente outra área dentro da empresa e acabei assumindo, né, como DPO, que é dono de produto, né, de software, que é decidir o que entra e o que sai do sistema. Então, e ali ainda não estava feliz. Falei, cara, tá na hora, porque eu acho que nada que tire a nossa paz. E você vai lembrar disso, porque você foi uma das pessoas que me falou isso. Se fosse assim, Vanessa, eu lembro quando eu estava na dúvida, e aí, eu saio da empresa ou não? Você foi uma das pessoas que me falou, nada que tire a nossa paz vale a pena, independente do financeiro que você tem lá.
E eu dormi pensando nisso, e uma semana depois eu consegui fechar o acordo com a empresa para ser mandada embora. Então, assim, tudo foi acontecendo de forma muito extraordinária, E são ciclos, né, Vanessa? Eu penso assim que são ciclos e muitas vezes o não para mim, ele é como se eu fosse empurrada pelo não para mim ir para o próximo nível. É tão incrível, né? Todas as vezes na minha vida que me vem um não, me vem uma crise, parece que eu fico mais forte, né? Naquele momento, muitas vezes a gente fica assim, né? Você dá uma leve baqueada, porque como somos, né, de carne e osso. Mas os nãos, eles são um empurrão para os próximos sims, para o próximo nível que você vai alcançar. Chega arrepio. E é tão verdade isso, e eu sinto muito isso, sabe? Todos os dias eu acordo e falo assim, meu Deus, eu não acredito que está acontecendo isso, não acredito que eu estou conectando com pessoas que eu nunca nem imaginei conectar. Mas isso foi por quê? Por causa de alguns Não. nãos. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito pacífica. E às vezes é cômodo ficar em um lugar muito tempo. Então eu acho que Deus, que é o dono de todas e todas as coisas, às vezes permite alguns nãos para que a gente possa crescer, sabe? E aí ele pega e começa a abrir todas as portas e vem todos os sims da nossa vida. Eu super concordo com isso, assim, sabe? Que eu acredito, assim, que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. E parece que quando você tá com a janela aberta ali, você tem mais garra para lutar. Sim. E foi isso que aconteceu, né? Apareceu na minha vida uma coisa que você falou, assim, que me chamou muita atenção, porque uma das pessoas, primeiras pessoas a aparecer na minha vida nessa situação de vontade de mudar foi você e o Romar, que hoje é o meu sócio no sistema que a gente tem, mas que veio com isso, né, de trazer energia, de falar, não, realmente vai lá e faz, e consequentemente eu cheguei até a Mari Savares. E foi interessante porque um dia eu vi ela num projeto, inclusive do Top Cufa, né? Foi lá que a gente se conheceu. Que foi lá que a gente se conheceu. E foi lá que eu vi ela a primeira vez. E eu olhei assim, eu ainda estava, né, trabalhando na empresa fixa ainda, de boa. Não foi um dia eu vou trabalhar com essa mulher. 6 meses depois eu tava com ela. E um outro dia da minha vida, uns 2 anos atrás, num show do Gustavo Lima, eu escutei que eu não era ninguém no meio de 40 mil pessoas. Aí eu olhei assim e falei assim, um dia eu vou subir num palco para 40 mil pessoas. Um ano e meio depois, eu tava subindo num palco para 50 mil pessoas. E todo mundo tava olhando para mim. Então, assim, tudo isso veio por conta das conexões que eu fiz e dos nãos que eu recebi. Então, se hoje eu sou o ser humano que eu sou, a pessoa que eu tô me tornando, é graças a essas conexões. E é isso, né? Deus usa pessoas para mudar as nossas vidas, né? Eu tô aqui emocionando. Deus esse é o nosso Starcast, cheio de estrelas. E muita emoção, né? Assim, porque vai passando um filme na cabeça da gente, a gente vai entendendo por que a gente vai chegando a ter determinados lugares, que não é porque a gente tem sorte. Não é. É porque você conecta com as pessoas que realmente fazem a diferença na sua vida. Tem um cara que ele fala assim que você nunca pode ser o mais inteligente do grupo que você está. Sim. Você senta na mesa, né? Exato, porque aquilo vai descer seu nível. Uhum. Você sempre tem que ser a pessoa... Você pode ser a pessoa mais burra no meio dos inteligentes, mas nunca o mais inteligente entre os burros. E desculpe a expressão quando eu me digo burro, mas dos menos inteligentes ou das pessoas que têm menos vontade de querer vencer. Porque se tem uma coisa que é clichê e que é fato, os grandes nunca te criticam. Os pequenos criticam você. Critica seus sonhos, critica suas vontades. Você fala, cara, um dia eu vou ser o cara mais foda que esse país já viu. Vanessa, eu queria falar um pouco também sobre imagem, tá? Porque hoje você também é estrategista de marketing. E assim, há uma semana atrás eu tive o prazer de fazer a imagem da Vanessa. Que foi assim, eu acho que foi um divisor, né, de águas. Então, assim, a fotografia na essência, exercendo
esse papel, né, Vanessa? Novamente, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né? Essa mudança, como você se vê, não, como você se viu, né? Depois do nosso ensaio, depois de todo aquele dia, né, que nós passamos juntas. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência da imagem. Porque você sempre falava assim, amiga, faz uma foto minha, faz uma foto minha. Eu falei, não, eu vou fazer o seu posicionamento de imagem. Eu não vou fazer uma foto sua. Foto é uma coisa. Agora eu quero fazer algo que você vai se ver de dentro para fora de uma forma totalmente diferenciada. Graça, combinou com um sentido assim muito interessante, né? Porque desde que a gente começou a conversar e quando eu comecei a fazer a estratégia do seu Instagram, então você falava assim, amiga, se tem uma coisa que eu quero é fazer a estratégia da fotografia na essência. E eu ficava assim, gente, mas fotografia na essência? O que é isso, né? Por que essência? E aí eu comecei a entender que a essência porque vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E seria muito egoísta da minha parte, e hipócrita, inclusive, não falar do que eu vim vivenciando na vivência com a Maris. Porque é impossível eu falar dessa mudança minha sem falar da Maris Tavares. Por quê? Porque ela vem do 360, né? Que é a consultoria 360. E sutilmente muda no jeito de falar, muda no jeito da gente conversar, né, que é a mesma coisa que falar, mas quando eu falo conversar, mas é no se portar para conversar, se portar para olhar, se portar para se vestir. E realmente é esse do 360, né? A Coco Chanel tem uma frase muito famosa que eles falam, né? Não importa a roupa que você tiver, porque não segura. O que segura realmente é o que você tá por dentro para vestir. Você pode ser o cara mais rico e milionário do mundo, mas se você não tiver dentro de você a essência, que é isso que você traz na fotografia, na essência, ela tem que transbordar de dentro da pessoa. Se ela não transbordar, aquilo não fica. Tanto que você começa a se vestir igual o seu ensaio. Por quê? Você não quer se vestir diferente, né? Gente, pensa, a pessoa hoje está usando um terno italiano. Qual que é o nome dessa marca, Fideli. Vanessa? Fideli. Foi assim, né? O que ela usou dia do ensaio. Olha só, hoje ela está vestida, então ela não quer se ver de uma outra forma mais depois dessa experiência. E isso é o que, né, Vanessa? É mudança de mente. Mudança de mente. Tem uma coisa interessante que eu queria falar sobre isso, que é o seguinte. O dia do meu ensaio, e eu acho que é interessante todo mundo saber disso, porque a Graça ela acaba fazendo isso com todo mundo, geralmente. Às vezes não com tamanha disponibilidade de tempo, mas sempre disponibiliza um tempo para isso. Que antes de fazer a fotografia, você conhece a pessoa primeiro. Você tira um dia para estar ali com a pessoa, para entender as dores dela, para entender o que faz ela bem, para entender isso. Só que talvez conscientemente ou inconscientemente você faz o despertar da pessoa. Porque você leva ela a lembranças e você leva ela a pensar sobre si de formas em que ela não imaginaria isso para chegar em um ensaio fotográfico e realizá-lo. E você consegue trazer isso de tal forma em que a gente fica sem graça de querer que aconteça rápido. Então, assim, se tem um dos momentos que mais me marcou durante o ensaio, foi no momento que eu lembrei que você disponibilizou um tempo seu, o seu dia, que a sua hora não é barata, para estar comigo, indo organizar as coisas para poder fazer o ensaio, desde buscar terno, desde a fazer o ajuste com a style Camares, desde maquiagem, desde ir no shopping comprar um sapato, porque faltava um sapato no look, desde ir almoçar. E o tempo todo eu falando assim, nossa, Graça, hoje eu tô me sentindo inútil. Eu não tô me sentindo produtiva. Você me falou um negócio... É o clique. A gente trabalha tanto que quando a gente não tá trabalhando para as outras coisas e para as outras pessoas, e a gente começa a fazer pra gente não se vê útil. Só que a gente esquece que a utilidade maior é para nós mesmos. Enquanto você não for capaz de entender que você tem que ser o ser humano mais útil para você. E o mais importante, a gente não passa de fase. E isso é fundamental, porque hoje a gente é focado tanto em rede social, tanto em, o que fulano tá fazendo? Também vou começar a mexer. Fulano de tal cortou o cabelo de tal jeito.
vou cortar também. Vanessa, e isso são os sims, né? Os sims dentro do marketing, o sim dentro das estratégias. E eu trabalho muito isso, porque eu preciso te conhecer. Se eu não te conhecer, eu não conecto com você. E se eu não conecto com você, eu não extraio de você a sua melhor versão, a sua melhor imagem. E a gente só consegue fazer isso se a gente toma um café, se a gente almoça. Então, é muito mais do que um clique. É conexão. Eu só consigo extrair algo de uma pessoa quando eu conheço um pouquinho ela. Às vezes, eu vou fazer alguns ensaios e não tem esse tempo, tá? Então, às vezes, a pessoa, a gente não tem esse tempo, mas eu tiro esse tempo dentro do próprio ensaio, tá? Eu sento com ela, vejo o que ela faz, as dores dela, o tempo dela, porque aí eu já começo a saber a essência principal que ela quer mostrar naquele momento. Isso é interessante porque, assim, eu lembro que quando você foi fazer as primeiras fotos, aí eu falei, ué, mas era isso que eu queria. Era isso que eu imaginava, né? Uhum. E, assim, isso foi além das minhas expectativas. Por quê? Porque tinha essa conexão, né? Sim. Tinha esse entender a pessoa em todas as suas nuances, né? Que aí não é só unilateral, é o total. E eu acho que isso, ô Graça, ela se torna uma sensibilidade surreal. Porque as fotos são feitas para o mercado, não são feitas mais para as pessoas. E nesse aspecto, quando você faz na essência, você não faz para o mercado. Você faz para as pessoas. Você faz para mim, Vanessa, você faz para Mari Tavares, que foi feito, né, logo depois de mim. Você faz para as outras pessoas. Então, mas você faz para a pessoa que está sendo fotografada. Né? Eu lembro que chegava um momento que você falava assim, amiga, agora vamos fazer uma comercialzinha? Aí eu falei, essa não é pra mim, né? Então, assim... Gente, é porque a pessoa, ela teve um propósito essas fotos, né? Teve. E o propósito que a Vanessa também, né, além de apresentadora hoje, ela está modelo, né? Então, assim, ela é uma modelo hoje também. E aí eu falei assim, não, a gente precisa de mostrar o seu comercial dentro do seu universo. E aí ela falava assim, nossa, mas como que vai ser isso, né, Vanessa? Eu falei, não, a gente tem que vender o terno, né? A gente fez uma pra marca, pra Vicenzo, assim, incrível. Valentina Vicenzo, ensaio, né, que tratou a gente muito bem, inclusive, sim, e foi de uns ternos ensaio. belíssimos, inclusive. Então a gente foi lá e assim, a gente conseguiu, o cliente ficou apaixonado, olha só. Ontem eu mandei, né, nosso primeiro trabalho juntas, Legal, comercial. E ele é falou assim, que lindo. Ele ficou assim, achou leve, ficou assim, deslumbrado. Ele gostou muito. Achei bem bacana. Que notícia gostosa, né? Eu lembro que quando você falou assim, ele gostou, mas não teve Depois eu te mostro. Eu quero ver, eu faço questão. Tem uma coisa assim, Graça, que eu acho muito interessante nesses pontos, é justamente a gente conseguir conectar, né? A gente está num mundo em que as pessoas elas não se conectam com as outras. É todo mundo muito por si e muito ligado em ter e aparecer e não em ser. E aí isso me lembra muito uma coisa que é inclusive um cara que você fotografou e fez o reposicionamento de imagem dele, que é o Pablo Marçal, né? Uhum. Ele fala muito desse livro, né? Quem você é quando ninguém está te olhando. É isso que você é. Se você conseguir parar para pensar e prestar atenção que no momento em que você está comigo, no momento que você está com qualquer outra pessoa que vai desenvolver esse trabalho com você da fotografia na essência, não tem ninguém olhando. E é justamente ali que nasce realmente a essência. Porque é o que você é. É o que a pessoa é. E aí é o que ela consegue transcender dentro do ensaio. E foi o que você fez. Eu fico admirada, assim, porque quando a gente fala de essência, a gente tem que entender que a essência, ela requer vivência. Uhum. E a essência da pessoa, ela vai se dar muito dentro dos traços do que ela viveu de experiência. Uhum. Mas só que as experiências que as pessoas viveu não definem ela em absoluto. Porque ela pode escolher o que ela vai fazer com o que aconteceu com ela. Não, essa semana, Vanessa, eu tive tantas experiências da essência. Eu achei tão incrível. Teve uma das minhas clientes que ela falou assim,
Eu falei, onde que você quer começar as suas fotos? Ela falou assim pra mim, eu quero começar onde eu senti mais dor. E eu falei, onde que você sentiu dor? Ela falou assim, eu senti muita dor no parque. Por isso que eu te falei que eu tinha fotografado no Vaca Brava. Porque eu quero ressignificar. Olha só, através da imagem. Olha que forte isso. Nossa, E aí ela falou assim, hoje eu tô num momento muito surreal. feliz na minha vida. Eu tô num dos momentos mais felizes da minha vida. E eu quero ressignificar toda a dor que eu senti. Porque eu chorei nesse parque. E hoje eu quero me alegrar nele. Então eu quero fazer no mesmo lugar da minha dor. Gente, isso é sobre imagem. É muito mais que imagem, né? É sobre a vida das sobre pessoas. É sobre a vida, sobre o continuar, sobre... Enfim, é um processo, né? É um processo, assim... Eu sei que você já me fez muitas perguntas, mas eu vou responder a última pergunta e vou te fazer uma. Só para terminar sobre o meu nome... A gente já tá só no seu nome, né, Vanessa? Pois é. Só para explicar. Tem muita gente que pergunta assim, porque além de apresentadora, mestre de cerimônia, eu sou produtora artística, né? Tô engateando, mas tô dentro desse processo, né? De produção artística então, executiva. A gente vai trazer algumas pessoas aqui para vocês Vamos, conhecerem. né? Trabalho com vários cantores, inclusive. Mas assim, e aí eu comecei também a ter uma certa responsabilidade com a exposição do Cristiano Araújo, né? E depois que eu tive essa responsabilidade, aí muita gente falou, você mudou por causa do Cristiano. Não, não é. Meu nome é Vanessa Jennifer Araújo Nascimento. Como eu disse no início, eu comecei a usar primeiro na minha assinatura Vanessa Araújo. Só que aí, durante a pandemia, meu pai morreu. Que é o nascimento do meu pai. Meu pai biológico, que não me criou. E aí eu, sei lá, o que passou por mim, eu me senti na necessidade de tentar homenageá-lo de alguma forma, né? E aí eu comecei a usar Vanessa Nascimento. Só que o Araújo é da minha mãe. Uma pessoa que acordava 5 horas da manhã, com 2 crianças penduradas na perna dela e uma no colo para levar para a escola e ir trabalhar. E chegava de noite, ela passava na creche, pegava a gente, 2 crianças, uma de cada lado, eu e meu irmão segurando na perna dela para poder segurar dentro do ônibus e uma criança no colo. Eu falei, cara, o cara só me fez e registrou a certidão de nascimento. A pessoa que carregou o suor e me tornou o ser humano que eu sou hoje e o adulto que eu sou hoje foi minha mãe, que é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo e mais valorizo. Se eu estiver nervosa, Graça, eu lembro até hoje. Um dia que eu tava assim muito estressada, né? Tava nervosa demais e falei, nossa senhora, hoje eu faço merda. Eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, ora pra mim. Cara, antes de eu terminar a ligação, aquilo parece que some. Assim. Fui tirar a carteira de motorista, mãe, vou fazer a prova hoje. Ela, tá, minha filha, você já faz assim. Tá tranquila, né? Qualquer dor que eu tenho muito forte no meu coração, qualquer aperto, eu ligo pra minha mãe. Eu não conseguia me dar conta disso. Cara, tá na hora de homenagear quem realmente merece ser como milhares de mulheres no Brasil inteiro que é mãe solteira e que passa pela mesma situação. Que às vezes não consegue ter convivência com os filhos porque tem que trabalhar o dia inteiro. E que faz dupla, tripla jornada de trabalho para poder tornar o ser humano que a gente é. Que liga preocupada à noite. Eu hoje, com 35 anos, minha mãe me manda mensagem, me liga todo dia. Se ela não liga, eu mando. Falo, mãe, o que tá acontecendo? O que tá pegando aí que você não me mandou mensagem e não me ligou? Geminiana, nada. O que você não me ligou ainda, mãe? Tá pegando alguma coisa aí? O que tá acontecendo? Tá sem internet? O que tá acontecendo aí? Aí ela, não, minha filha, só tava trabalhando. Ela tava arrumando casa, cuidando dos periquitos, das galinhas, que ela mora no interior, né? Aí, por isso que eu faço a troca do Vanessa Nascimento pra Vanessa Araújo. Boa. Agora, eu tenho uma pergunta pra senhora. Manda. Da onde veio a fotografia na essência? E por que ela não é o seu foco de trabalho hoje? Nossa, Vanessa. Desculpa aí. Aproveitar o tempo. Então, a fotografia na Vanessa, ó. Que foi na essência também, né? Que foi na essência também. Fotografia na essência, ela nasceu em 2016. Quando eu fotografei o Pablo. Então, eu fotografava pessoas, mas não com esse intuito da essência, de trazer todo esse processo de dentro para fora, de ressignificação. Então, a gente já fez de tudo, até de a pessoa
sair do luto e florescer depois do ensaio, tá? Até, enfim, todos os aspectos, né, que você já vem vivenciando, assim. E aí, assim, em 2020 veio a pandemia e com a pandemia as pessoas, elas foram obrigadas a se mostrarem, tá? Elas, ao odontólogo, o médico, o consultor de imagem, o contador, ele tinha que falar sobre o trabalho dele, porque a gente não podia sair. Então, o único meio eram as redes sociais. Então, o professor começou a dar as aulas online e por aí vai, né? Então, foi uma aceleração. E dentro desse tempo, né, a partir de 2020, eu comecei a fazer muitas fotografias na Essência, porque as pessoas precisavam e tinham a necessidade de falar do seu próprio negócio, de empresariar-se. Então, a partir desse momento. E eu realmente me apaixonei por essa pegada. Que legal. Por essa luz, por essa pegada. E assim, por que que ele não é o meu foco? Você não sabe, talvez ele é o meu foco. Mas assim, eu acho que as coisas, elas vão caminhando juntas, né? Então, tem 23 anos que eu faço foto de moda, né? Então, é o meu carro-chefe hoje. E a fotografia, na essência, ela está caminhando junto com a moda, né? Então, hoje eu já faço alguns empresários de moda e eu faço a fotografia da essência desses empresários que eu conheço há muitos anos. Então, as duas coisas, elas estão andando juntas dentro do processo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um tempo, Vanessa, se eu vou ficar só com a moda, que eu sou muito apaixonada, só com a fotografia na essência. Mas, assim, o bom é que tudo é fotografia e tudo é imagem. Então, eu ajudo marcas, né, a se posicionarem dentro de uma identidade única e ajudo pessoas, né, a se posicionarem de dentro para fora, dentro de uma identidade única também. Então, andam meio que lado a lado, sabe? E você falou um negócio aí, assim, que é interessante de pensar, né? Eu ajudo pessoas e marcas a se posicionarem. Porque, assim, a gente pouco se entende como produto, né? A gente entende muito a função de ter um copo, ele é o produto. A função de ter um microfone, ele é um produto. Mas esquece que um dos maiores produtos é o ser humano, né? Não como produto, descartável, mas é um produto dentro do contexto geral. E aí, quando você começa a se aplicar e se dedicar a esse produto, é que se vê os grandes resultados, né? E aí é isso que eu vejo muito na fotografia na essência, né? Você perguntou o que mudou dentro de mim. Mudou factualmente eu olhar a foto e me reconhecer nela. Porque se eu não tivesse o processo... Querer usar só Fidele agora. Fidele e... Vicenzo. E Vicenzo. Gente, não é Vicenzo. É importante isso porque senão você sai do ensaio ou sai de quem não vivencia o processo e pronto, você vai ter só aquelas fotos na internet para você postar de tempos em tempos. E hoje eu fico olhando assim, e inclusive foi uma das minhas preocupações. Mano do céu, minhas fotos vão ficar tudo igual. Quando eu postar as fotos do meu ensaio, é o que eu tô postando hoje. Você falou isso pra mim hoje, né, Vanessa? Isso muda o jogo. Isso muda a vida das pessoas. Isso muda pessoas. E se você consegue mudar as pessoas e consegue atingir ela, e é por isso que eu bato muito nisso, você consegue mudar as relações que a gente está criando hoje. Porque as relações que a gente está vivendo nessa sociedade que a gente está hoje são de pessoas intolerantes, são de pessoas intransigentes, são de pessoas que não respeitam a outra, são de pessoas que matam por qualquer coisa, bate por qualquer coisa, xinga por qualquer coisa. E se você consegue trazer a essência das pessoas de uma forma mais humana, você consegue conectar, por isso que eu acho que é importante a questão da conexão. Você consegue dizer de pessoas que estão criando crianças, que vai ser os adultos de amanhã, com conexão. E não só uma criança que está com conexão no celular. E não só uma criança que vai se tornar um adulto, que vai agredir os outros, que vai bater, que vai matar. Porque as pessoas estão matando por nada. Estão brigando por nada. Estão deixando de ter relações de amizade por nada. E tudo movido em torno de uma única coisa. Rede social. É muito forte, né? É muito forte. Você sentar numa mesa com 15 pessoas e ao mesmo tempo que tem 15 pessoas, você deixar o seu celular na mesa e olhar, você vai ver que você pode ser a única pessoa entre 15 pessoas que não vai estar com o celular na mão.
E quando eu digo rede social, eu não estou falando somente do Instagram, tá? Estou falando do TikTok, estou falando do Facebook e principalmente, que agora é uma rede social, o WhatsApp. Como enfrentar isso nesse mundo, Graça Pires? Te pergunto. Mãe de 2 adolescentes. Aliás, uma criança, né, na pré-adolescência e um adolescente adulto quase. Como que você enfrenta isso? Olha, Vanessa, é o tempo. Tudo tem seu tempo e sua hora, né? Então eu falo assim que as férias dos meus filhos, as férias, né? A gente tenta tirar esse tempo de qualidade, a gente viaja, a gente esquece o celular em algum lugar e assim faz acontecer sem celular, né? Então hoje eu já estou conseguindo não levar o computador para casa, sabe? Então a gente vai deixando algumas coisas para a gente ter vida, porque o que eu vejo diante de tanta tecnologia? A perca das relações humanas dentro da sua própria casa. Isso é muito sério. E com os outros também. Quando você se depara aí, né, com a inteligência artificial mudando tudo. Nossa, e agora? A fotografia vai acabar? O povo fala assim, e agora? A fotografia vai acabar? Aí, né? Fazendo tipo os outros aí, a inteligência artificial, vão rir de Marlita. Mas eu acho tão interessante. A pintura não acabou, né? Acabou? Não. Então, a inteligência artificial, ela tá aí e todo mundo tá tipo, uau! Mas tudo vai ter o seu lugar e tudo vai ter o seu público e vai depender do que a outra pessoa quer naquele momento para si. É se reinventar, né, Graça? É se reinventar. É se reinventar, dentro desse mundo. E assim, né? É tanta desaproximação que hoje eu quero um projeto que eu tenha uma aproximação. Porque tá tudo tão distante que eu quero tomar o café, que eu quero conversar, que eu quero almoçar, que eu quero saber que cor que você veste, qual que é a sua cor preferida, né? Eu quero saber se essa cor harmoniza com você, sabe? Então, é uma busca por esse estreitamento que o mundo tem colocado, né? Essa coisa bem distante, né? Dentro do distanciamento, eu tenho buscado o estreitamento das relações dentro do meu trabalho. E esse pode ser o meu diferencial. Eu não tenho dúvida disso, porque é o que vem realmente chamando a atenção e é o que vem mudando mesmo. Porque senão seria só mais um. Isso. E nesse caso, não. A Graça, ela acaba se tornando a fotógrafa que realmente busca isso nas pessoas. E para mim, o que fica mais como gravado para mim não é a fotografia do que transparece, de eu olhar a fotografia e me reconhecer, mas é quem eu sou depois desse processo. Isso é bom. Gostou, né? Gostei. Por essa você não esperava. Gostei, Vanessa. Mas E é um conjunto, né, Vanessa? Eu vejo que é um conjunto que começa lá no seu processo, né? Dos 360 com a Maris, aí vem caminhando. E aí a fotografia é a cerejinha do bolo, que tipo assim, que mostra tudo que aconteceu dentro de todo esse processo. Eu não tenho dúvida disso. Tem uma coisa assim que eu acho interessante, sabe o que é? Lembra de quando a gente falava que a gente tem que conviver com pessoas que apoiam nossos sonhos? A gente também tem que viver com pessoas que faça com que a gente queira ser melhor todos os dias. Sim. Sabe? E eu digo isso porque quando você fala da questão da... Nosso tempo acabando aí, né? Quantos Quase minutos nós acabando. E aí, Vitor? 5 minutos? Vou concluir, então, a minha fala nessa parte, que é uma das partes que eu acho mais interessante. Assim, do ponto de vista do que tem me mudado, né? A gente tem que viver com pessoas e conviver com pessoas que queiram ser melhor o tempo inteiro. E aí não é só ser melhor fora, só ser melhor na internet, é ser fora da internet. E eu tenho tido uma conexão com Deus tão forte, em que Ele está me permitindo encontrar pessoas que é muito nesse nível, né? Você e a Maris e Romar, enfim... São pessoas que vêm aparecendo na minha vida em que vêm fazendo essa construção que eu não consigo nem entender. Teve um dia, do nada, assim, o Marcelo
Marcelo Goiano, que é marido da Maris. Ele foi e me mandou um videozinho falando sobre a Bíblia e tudo. E era num período em que eu estava me adaptando a essa nova construção, né? E num desses vídeos, trazia justamente a informação seguinte. Deus não te dá aquilo que você não consegue carregar. Sim. Se tá dando errado agora, você tem que fazer o quê? Ter fé. E não desistir. Constantemente, diariamente, ele me manda esses vídeos. E todo dia de manhã ele manda por volta das 6h30. Geralmente eu escuto 7, 8 antes do inglês, ali depois do inglês, ou quando eu tô no Uber já indo para algum trabalho. E todo dia eu consigo ter esses 10 minutos de conexão com Deus através desse vídeo. Por isso que eu falo sempre, Deus não une pessoas, ela une propósitos. E se você tá com pessoas que quer ser melhor o tempo inteiro e te faz ser melhor, você começa a admirar mais elas ainda. Eu vejo a Maris passando por tanto problemas o dia inteiro. E eu não vejo essa mulher descontando em cima de ninguém. Sim. Eu não vejo ela sendo grossa, eu não vejo ela sendo ignorante. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque eu sou uma pessoa que era muito ignorante e muito grossa. Mas se eu convivo com uma pessoa que eu sei de todos os problemas que ela tá passando, gigantesco, e eu não vejo ela descontando isso em outras pessoas, por que eu não posso seguir o exemplo bom? Por que a gente tem a mania de querer se lidar com os exemplos ruins? Se eu vejo uma pessoa que para um dia inteiro dela de trabalho, que ela podia estar faturando para poder me atender, para poder estar indo comigo buscar uma roupa, indo comigo fazer foto e almoçar comigo, Graça, por que eu não posso também me dedicar o meu tempo para ajudar outras pessoas? Isso. Eu ouvi essa semana, assim, só pra gente finalizar, uma coisa, uma querida amiga, ela falou assim, amiga, tá tão difícil vender, quando alguém te oferecer alguma coisa, compra. Aí isso assim, isso dói o nosso coração, porque aquela pessoa, ela precisa daquilo. Eu quero comprar tudo de todo mundo, não assim ser consumista, mas a questão de sinaleiro, pessoas que realmente precisam, de transbordar, né? E depois que eu ouvi isso, eu comecei a prestar muita atenção à minha volta, sabe? Em todos os PTs, salvações da minha volta. Vanessa, estamos chegando ao fim do nosso Starcast, né? Você foi nossa star de hoje. E eu super agradeço. Gratidão pela sua vida. E é isso, gente. Eu queria deixar uma frase final. Seja o sim de alguém. Essa é a minha. Vamos ver qual que vai ser da Vanessa? Só vive o propósito quem suporta o processo. E você não pode querer chegar no propósito sem passar pelo processo. Porque é o processo que é a sua vida. A sua vida é o processo. Não é quando você fica rico, não é quando você atinge o seu sucesso. Isso aí é só mais um degrau que você vai subir para atingir outro propósito. Então, viva o processo. Pegou esse flash? E é isso. E esse foi mais um Starcast inédito de hoje. Vem com a gente. Vamos ver, né?